Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Tome Nota aqui no canal no YouTube TV Comep. Hoje nós iremos começar a segunda lição, cujo tema da nossa revista é Disciplinas Espirituais. A lição de número 2 tem o tema A Importância da Leitura Bíblica. Cada vez mais a gente tem certeza que a leitura bíblica ela é importante para a vida de um cristão. E hoje nós temos nossos participantes, convidados muito especiais, nosso autor, presbítero Hermindo Eliseu da Silva, que também é editor da revista da Rede Morada e também é membro da Igreja IEADA da Vila Brasil. Boa noite, presbítero. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Também nós temos o convidado, Pedro Poli, que é líder da Juventude UP, da sede. Boa noite, meu amigo. Paz do Senhor. Boa noite, amigo. Paz do Senhor a todos. Também temos nosso convidado comentarista, o Rafael, da Igreja Alexandrina. Boa noite, Rafa. Paz do Senhor. Boa noite, Artiaga. Paz do Senhor a todos. Vamos lá. Vamos lá. Nossa última convidada, a Patrícia, que é da Igreja da Vila Jaiara. Boa noite, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Paz do Senhor. Obrigada. Já vamos começar, então, com as nossas perguntas. Presbítero Hermindo, um tema muito propício, né? Leitura da palavra. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Jesus nos ensinou que nosso alimento deve ser fazer a vontade do Pai. Isso está escrito em João 4:34. E a leitura bíblica nos revela a vontade do Pai e os meios para vivê-la. Conceitue essa introdução da importância da leitura e da palavra de Deus, que é muito essencial para a nossa vida. Bom, nós precisamos levar em consideração que nós, cristãos protestantes, nós acreditamos, que é pela palavra de Deus que nós vamos conhecer tanto Jesus quanto o nosso Pai e o Espírito Santo. Então, é somente por meio da Escritura que nós temos a possibilidade de conhecê-los, ok? Nós poderíamos também ter uma revelação geral por meio da natureza, mas uma revelação especial se encontra ali em nossa palavra. E nos preocupa bastante, ao pensarmos sobre esse tema, ao pensarmos aí sobre o que deveríamos escrever, nos preocupa bastante um dado, uma informação. Entre 2015 e 2019, nós tivemos uma pesquisa sendo realizada acerca dos hábitos de leitura do brasileiro. A metade do povo brasileiro tem um costume de ler por volta de 4 livros por ano. Quando nós falamos a respeito do livro mais lido, tem sido a Bíblia, a Palavra de Deus. No entanto, mesmo sendo este livro o mais lido, o mais observado, o mais importante aí destes demais livros, nós temos observado uma queda na porcentagem de leitura bíblica. Então, nós estávamos aí em um patamar de 42% dos entrevistados anteriormente, e esse número foi para 35% em 2019. Então, obviamente, nós temos observado uma tendência a uma queda da leitura bíblica. E isso é ruim, e isso é complicado. Por que é complicado? Nós precisamos da palavra de Deus para nos fortalecermos. Nós precisamos da palavra de Deus para compreender sua vontade, o que ele quer para nós, o que ele tem para nós. Nós precisamos da palavra de Deus para discernirmos quais são as ações que devemos tomar. Então, nós precisamos da palavra de Deus para tudo, inclusive para resistir às investidas de Satanás. Então, quer dizer que a palavra de Deus é extremamente importante para o cristão. E nós não podemos deixar de forma alguma que essa palavra não seja lida por estes que seguem a Cristo. Portanto, precisamos ler bastante a palavra de Deus para nos fortalecermos.
Isso, verdade, muito verdade. Para você que está acompanhando essa lição de número 2, você pode baixar o link da revista Ensinando as Nações, que está na descrição. E vamos para a segunda pergunta. Essa vai para o Pedro Poli. Pedro, a juventude é um período movido por muitas decisões. E o apóstolo Paulo, no versículo 12, aconselha o jovem Timóteo a não desprezar a juventude. Em relação à prática da leitura bíblica, é perceptível que há uma inconstância dos nossos jovens na atualidade, na nossa geração, e por isso muitos deles sofrem com decisões precipitadas ou por não ter a Bíblia como uma prática de fé. Bom, Tiago, cada vez mais a gente tem percebido que a constância não tem sido uma prática, né? Algo que no meio dessa geração nossa aí tem sido muito vivido. Não só em meio ao cristianismo, mas em várias outras áreas. Mas vendo em relação principalmente à palavra de Deus, a gente tem visto que a palavra de Deus ela tem se tornado cada vez menos prioridade na vida dos jovens. Por isso eu acho que sim, a gente consegue ver essa grande inconstância, principalmente na leitura. Eu estava lendo aqui a revista, né, que o Armindo ele nos escreveu, e um dos pontos que ele citou aqui foi que, nesse sentido, em muitos momentos, há bastante atenção dos jovens no desenvolvimento de aspectos das suas vidas acadêmicas, amorosas, cultural, porém, quando se trata da Bíblia, existe uma certa negligência. E aí a gente pode se lembrar daquele versículo que fala lá em Mateus, no capítulo 6, 33, que fala que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. E eu acho que as pessoas assim, nós jovens, por muito temos deixado que alguns tabus nos peguem, porque a gente acha que a gente buscar primeiro o reino de Deus é deixar tudo e ficar só por conta de igreja, uma coisa que eu particularmente pensava. E, na verdade, esse versículo não quer dizer isso. Ele quer dizer que o nosso foco, a nossa prioridade, ela tem que ser Deus. E o demais, ele é acrescido. A nossa vida acadêmica, a nossa vida financeira, a vida amorosa, tudo isso Deus provém, Deus vai dando, né, o caminho, vai dando a melhor solução para cada situação. Mas por falta, né, do conhecimento, por falta da busca, ou por falta também da prioridade em Deus, acaba que a gente tem visto uma geração cheia de pressa, cheia de medo, cheia de incerteza, dúvida, ao mesmo tempo que está com pressa de tomar a decisão, não sabe qual a melhor decisão tomar, e aí fica nessa complicação que a gente tem visto. Mas, ao mesmo tempo, me alegro muito, porque tenho visto que mas alguma parte dessa nossa geração ela tem se levantado, né? Eu fico pensando sobre como esse paradigma de que você ler a Bíblia é simplesmente você ler a Bíblia, que muita gente pensa, eu leio a Bíblia, eu abro um versículo e leio. E quando a gente vai olhar em Salmos, no versículo 2, Salmo 1, versículo 2, vai dizer que a gente tem que meditar dia e noite. Então, não é simplesmente eu ler a Bíblia, não é só ler a Bíblia que a minha vida vai mudar, que eu vou estar no caminho certo, que eu vou fazer tudo que Deus quer. Se eu não ler ela, se eu não meditar, se eu não buscar viver isso como verdade, não vai adiantar de nada a leitura. Então, eu acho que um dos paradigmas que tem que ser quebrado no meio dos jovens, né, para que essa realidade nossa venha mudar, é isso, que entender que não é simplesmente uma leitura, é você conhecendo aquele que te criou, aquele que te deu a vida, é você dando oportunidade para ele para transformar a sua vida, para te dar o melhor caminho, a melhor direção, assim sendo, se tornando pessoas melhores, né? É isso aí. Pessoal, você que está acompanhando, continue com a gente. Essa revista é uma revista
o qual faz a gente refletir, e é muito importante a gente cada vez mais estudar. Talvez você vai dar essa aula no domingo na sua igreja, então você pode tirar as dúvidas e aprender juntamente com a gente. Vamos para a terceira pergunta. Precisamos dar o devido valor à palavra de Deus, isso é nítido, e temos que ter essa responsabilidade. Só se pode conhecer alguém dedicando tempo a ela. Pedro, você falou isso, que Mateus 6,33 é muito além somente, né, de buscar para receber um presente, mas também buscando não só pelo presente, mas pela presença, é um relacionamento. E a gente precisa gastar tempo se relacionando. E a Bíblia é onde nós encontramos, né, a palavra de Deus e tudo aquilo que Jesus nos ensinou de uma forma tão próxima. Em relação à prática da leitura bíblica, conhecendo cada vez mais, né, a Cristo, comente sobre o versículo 14, Patrícia, no qual Paulo fala sobre o chamado. Meu microfone estava desativado. Deixa eu voltar aqui. No capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 14, Paulo fala assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aqui, nesse contexto específico do texto, Paulo está dando uma orientação a Timóteo de como ele deve proceder com o dom que foi dado a ele. E a pessoa que recebe um dom específico, ela tem uma responsabilidade muito grande, primeiramente com a fidelidade da palavra. No versículo 16, Paulo vai falar o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então, o ato de ser responsável e não ser negligente com o dom que Deus dá, ele vai interferir diretamente na salvação das pessoas. Agora, nesse contexto específico aí do chamado de Timóteo. Agora, por outro lado, como bem colocado na lição pelo Hermindo, a leitura da palavra, o estudo da palavra, ela é para todo cristão. Ela não é específica para quem tem um dom, para quem tem um chamado, um ministério. Ela é para todo cristão. É um modo de conhecer a Deus e de se relacionar com Ele através da palavra. Nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e isso é incontestável para nós. Então, qual que é o meio de conhecer a vontade de Deus, de conhecer os caminhos dele, de saber o que Ele espera de nós? É conhecendo a palavra, é lendo a palavra. Então, não há como conhecer o Evangelho, não há como falar do Evangelho com propriedade, não há como pregar o Evangelho de forma genuína, falar do Cristo que salva, do Cristo que cura, do Cristo que transforma, se eu não conheço Cristo. E como que nós conhecemos o Cristo? Através da leitura da palavra. Então, é para todo cristão, é o meio pelo qual a gente conhece a Deus. Isso, muito verdade isso, muito bom. Não tem como evoluir se não for por meio da Bíblia. Eu achei muito interessante essa frase que o autor, o Hermindo, colocou. E quando a prática de leitura e estudo da palavra é constante, acabamos, né, que somos transformados. E esse aperfeiçoamento que a lição vai dizer refere-se aos frutos do Espírito que fica eminente em quem vive isso. Vocês também acreditam isso? Que quanto mais aperfeiçoando a palavra, a gente vai adquirindo e colocando em prática também os frutos do Espírito? Tá aberto para quem quiser discutir. Bom, eu acredito que é importante nós sempre pensarmos, né, que nós estamos em construção constante. Nós estamos nesse processo que é chamado de processo de santificação, né? E neste processo, dia após dia, nós precisamos melhorar um pouco mais. E nesse sentido, o espelho, né, o manual que nós temos é justamente a palavra de Deus. Sem ela é impossível que nós tenhamos um parâmetro para seguirmos, né? Como você vai conseguir fazer algo se você não sabe como fazê-lo? É a mesma coisa que você comprar, por exemplo, qualquer produto
e não ler o manual antes de utilizá-lo. Pode ser que dê certo? Até pode ser que dê certo, mas você fará um uso incorreto daquele material, daquele produto. E, com toda certeza, a vida útil desse produto pode ser até diminuída por causa disso. Em nossa vida espiritual é da mesma forma. Se nós não lermos a palavra de Deus, como nós vamos nos aperfeiçoar? E a palavra ela vem para isso, né? Para nos ensinar, para nos aperfeiçoar de acordo com a imagem de Cristo. Afinal, se nós somos cristãos, nós somos pessoas que imitam a Cristo. Nós somos pessoas que têm o foco em Cristo, né? E aí nesse versículo 15 do texto, Paulo diz assim, que esse trabalho, tudo isso que ele faz, né? Essa tentativa de sempre se aplicar à palavra, ao ensino, é para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, existe uma finalidade quando nós nos aplicamos à palavra, quando nós nos aplicamos ao ensino, que é mostrar para as outras pessoas que nós estamos progredindo. Afinal de contas, o cristão não pode ficar estagnado. O cristão não pode parar no tempo e ser uma criança espiritual para o resto da vida, né? Nós precisamos progredir, nós precisamos melhorar constantemente para que nós tenhamos a correta estatura em Cristo. Olha, alguém mais quer comentar? Uma coisa importante é que a disciplina espiritual da leitura bíblica, ela está bem interligada com outras disciplinas, como a da meditação, por exemplo. De nada adianta eu ler por ler e não meditar. Então, eu preciso ler a Bíblia já me preparando e me disciplinando para meditar naquilo que eu estou lendo. Porque se a gente faz uma ligação, você lê a Bíblia, medita e ora. Você ora sobre aquilo que você acabou de meditar na leitura da Bíblia. Então, é importante o quê? Que o cristão ele tenha em mente que nós precisamos planejar a leitura da Bíblia. É interessante que quando a gente sai de férias, a gente planeja um destino, planeja um percurso para onde vai. A gente não sai do trabalho hoje e amanhã a gente fala, hoje eu estou de férias, eu vou viajar. Para onde? Você não preparou roupa, não preparou mala, não preparou destino, não preparou nada. A mesma coisa é a prática das disciplinas na nossa vida. A gente precisa se planejar para ler a Bíblia. Porque eu preciso ter um momento que eu vou ler e eu vou meditar no que eu estou lendo para poder ter efeito, para poder ter alguma serventia. Até porque de que vale aquela leitura que eu não estou entendendo nada, que eu não estou prestando atenção, eu estou lendo, mas eu estou pingando de sono, então eu estou com a mente em outro lugar. E tem muitos autores, inclusive o Donald Whitney, que tem o livro Celebração das Disciplinas, que é um livro fantástico. Ele fala que nós precisamos nos preparar, nos planejar para a leitura da Bíblia, para que Deus fale com a gente, para que a gente possa aproveitar. Nós precisamos tirar um tempo, nós precisamos, como que se diz, não começar o dia atropelando as coisas. A gente precisa dar a devida prioridade. Eu não estou dizendo aqui que para quem lê à noite não vai poder fazer nada durante o dia. E não é nesse sentido que eu estou dizendo no sentido que naquele momento que eu tirei para ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a palavra, eu não vou pegar o celular com a desculpa de que eu vou ver as notícias do dia para poder orar sobre aquilo, porque a gente não vai fazer isso. Isso é mais, na verdade, uma distração. Então, quando a gente está se disciplinando para ler a Bíblia, a gente precisa tirar aquele tempo e se dedicar àquilo ali. E estar disposto, estar com o coração sensível para Deus falar com a gente meditar e após orar. Só um comentário aqui, Artiaga. Eu acho interessante, tem uma frase que eu não sei se alguém já disse, já está famosa por aí, mas eu tenho ela desde quando eu me entendo por cristão, que é tudo volta para a Bíblia, tudo volta para Deus. Ele criou a partir dele e tudo volta para ele. E há uns 9 meses atrás, eu estava buscando alguns cursos, algumas coisas relacionadas à área financeira. E o engraçado é que muitas das vezes as coisas da vida a gente
busca coisas na vida para a gente aprimorar, para a gente melhorar em relação a estudo, cursos e etc. E o engraçado foi que, no meio dessas pesquisas e buscas, eu encontrei um cara e que ele estava dando uma mentoria durante 30 dias. E durante esses 30 dias, um cara que se dizia cético, ele estava dando mentoria para quase 2.000 pessoas, todos os dias às 5 horas da manhã, e a mentoria se baseava no livro de Provérbios. Então, um cara que se dizia cético, usando da própria Bíblia para incentivar pessoas a entender e a praticar todos os dias. Então, todo dia, 5 horas da manhã, ele pegava um capítulo, destrinchava ele e te trazia oportunidades de crescimento. E te falava, ó, durante todo esse dia, você vai praticar isso. E aí eu fico pensando, cara, a gente vai lá no, vamos colocar assim, a gente vai lá no mundo buscar outras coisas quando o mundo inteiro está querendo voltar para a Bíblia, porque sem eles perceberem, volta, entende? Então, eu acho que quanto menos tempo a gente perder buscando entender demais outras coisas e investir esse tempo buscando entender de verdade a palavra, não só a nossa vida espiritual, mas toda a nossa vida em geral, ela parece que ela destrava. Deus, ele destrava, ele transforma, e aí vem por consequência os frutos, vem por consequência os hábitos, enfim, tudo isso que a própria palavra nos diz, né? Rafa, aproveitando então o ensejo, já que nós estamos falando desse assunto, aproveita dentro disso e também conceitue para a gente um pouquinho sobre salvação por meio da palavra, com alguns exemplos. Falar de salvação por meio da palavra. Eu acho que para falar disso, nós podemos usar uma frase, algo que o John Piper disse uma vez. Ele falou que se, caso um dia ele fosse assaltado, tivesse com a Bíblia na mão e o assaltante falasse, olha, ou você me passa a sua Bíblia ou eu atiro na sua perna. Piper disse que responderia o seguinte, olha, atira na minha perna, porque sem a minha perna eu consigo caminhar até o céu, mas sem a Bíblia é impossível. Então, eu acho essa fala muito bonita, porque mostra que sem a Bíblia é impossível nós caminharmos até o céu. A Bíblia é o que nos leva em direção ao céu e ela está muito ligada à nossa salvação. Inclusive isso que o Hermindo vai narrar aqui na lição, que o que Paulo coloca como principal propósito, principal objetivo da leitura bíblica é o próprio Timóteo ser salvo e levar a salvação para outras pessoas. Porque a salvação, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então está tudo ligado. A salvação. Então, aquele homem que quiser ser salvo, ele deve dedicar-se à leitura das Escrituras. Tem uma ilustração que eu gosto bastante, sempre que eu falo sobre isso, de um homem muito rico que um dia decidiu visitar uma roça. Ele nunca tinha ido a uma roça. E chegando lá, você tinha pedido um exemplo, estou usando essa parte como exemplo. Chegando lá nessa roça, ele contrata um ribeirinho para dar um tour com ele pelo rio. Ele queria conhecer o rio. E durante aquela jornada, aquele homem rico vai perguntando para o ribeirinho, olha, você já estudou biologia? E o ribeirinho, não, nunca estudei. E o homem rico respondia, olha, mas com toda essa biodiversidade, com todos esses rios, com tudo isso que você tem aqui, se você nunca estudou biologia, você já perdeu uns 20% da sua vida. E no decorrer da viagem, aquele doutor, aquele homem, faz as mesmas perguntas para o ribeirinho, olha, você já estudou matemática? E o ribeirinho responde, não, senhor, nunca estudei. E o doutor, mais uma vez, olha, mas se você nunca estudou matemática, você já perdeu mais uns 10% da sua vida. E essa viagem continua e, por fim, aquela canoa onde eles estavam bate um tronco e começa a se afundar. E aí o ribeirinho vira para o doutor e pergunta, olha, o senhor já aprendeu a nadar? E o doutor responde, não sei. E o ribeirinho, olha, nisso então você já perdeu uns 100% da sua vida. O que nós podemos aplicar com isso? Que existem muitos conhecimentos que são importantes para a nossa vida. Todo esse conhecimento que nós falamos antes de biologia, da medicina, da história, enfim, são conhecimentos importantíssimos e que nós devemos aprender, devemos nos dedicarmos a eles, porque eles podem ajudar muito na nossa vida. Mas da mesma forma que o nadar
salvaria a vida daquele homem. Apenas um conhecimento é capaz de salvar a nossa vida, que é o conhecimento da palavra. Muitos conhecimentos são importantes, mas apenas um conhecimento é capaz de nos levar para o céu, que é o conhecimento da palavra de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. É isso que a Bíblia vai falar durante todo o decorrer dela. Em João, por exemplo, 8:32, está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. O que nos liberta e nos possibilita irmos para o céu é a palavra. Ela traz a libertação para o homem. A Bíblia, ela diz, sede santos, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, e várias outras vezes ela vai falar sobre santidade, sobre ser santo, ser santo, ser santo. E até a santidade fica condicionada à salvação, porque olha o que diz, por exemplo, Hebreus, que sem santificação, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é um dos requisitos para ver o Senhor, para estar com o Senhor. Mas como que o homem ou o jovem, né? Nós estamos falando para jovem, como que nós podemos nos santificar? Como que nós podemos nos santificar para a salvação? E é isso que Davi vai responder lá no Salmo 119, versículo 9, quando ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É quando Davi diz que ele guarda a palavra no coração, que ele não peca contra o Senhor. Ele pergunta no versículo 9, como o jovem poderá manter-se santo? E no versículo 11 ele responde: guardando a palavra no coração. Então é guardando a palavra no coração que nós seremos santos, que nós buscaremos mais ao Senhor e, consequentemente, nós seremos salvos. É por meio da busca da palavra. Nós devemos nos dedicar continuamente. É por isso que o salmista diz que na palavra, nas escrituras, ele medita dia e noite, porque ela é essencial para a nossa salvação. Charles Spurgeon disse uma vez que algumas Bíblias estão tão empoeiradas que dá para pegar essa poeira e com o dedo escrever condenado em cima de toda a poeira. Então essa é uma coisa que eu trago, baseado aqui na forma como o Hermínio terminou a lição. Ele disse que, terminou essa parte, ele disse que se nada nos convenceu de que a leitura bíblica é importante, saiba pelo menos isso: se você não ler a Bíblia, você vai ser condenado mesmo, porque ela é importante para a sua salvação. E para você ser salvo, você precisa ter uma vida de leitura bíblica, você precisa conhecer as Escrituras. Então, se nada aí te convenceu de que a Escritura é importante, tenha isso na sua cabeça, que se você não conhecer as Escrituras, nem mesmo salvo você é. Então, por favor, leia a Bíblia. Tem até uma canção, né, muito conhecida, que vai dizer que a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. E se nossa geração tiver essa canção e tudo esses ensinamentos que a palavra de Deus nos traz como, um foco, acredito que nós iremos vivenciar coisas grandes que Deus tem para nós. E para a gente estar chegando no final, vamos concluir, Hermindo, com aqueles passos, como o senhor citou na lição, os passos para obter um maior aproveitamento na leitura. Cita eles aqui para a gente, de uma forma aplicada, para quem está nos acompanhando. Ok. Bom, pessoal, para nós fazermos qualquer coisa em nossa vida, nós precisamos de planejamento. Ninguém vai começar a fazer uma casa sem planejar, sem fazer ali uma planta, sem buscar ali quais são os recursos que ele precisa. Inclusive, na própria palavra de Deus, nós temos essa aplicação, né? Portanto, para nós iniciarmos a leitura da Bíblia, nós precisamos de um plano de leitura bíblica, ok? Não precisa ser um plano mirabolante no sentido de leia a Bíblia em um mês, porque você não vai conseguir fazer isso. Você precisa daquilo que é mais adequado para a sua realidade. Então, que seja um plano de um livro por mês, ou a cada 2 meses, não importa a quantidade, desde que você leia a palavra de maneira sequencial, de maneira organizada, de maneira planejada. Então, existem diversos planos de leitura que podem ser utilizados para isso. Então, busque aquele que é mais adequado ao seu perfil e comece a ler. Mas busque mesmo, comece a ler. Não fique esperando a situação mais adequada para iniciar esse processo, não. Vá o quanto antes. Segundo, além de fazer a leitura,
você também precisa anotar e meditar. Foi o que os meninos disseram aqui, né? Os participantes disseram que não adianta apenas lermos. A Bíblia é para ser meditada. A palavra de Deus é para ser inserida em nossos corações e em nossas mentes. Nós precisamos meditar nela dia e noite. Nós precisamos esconder essa palavra em nosso coração. Portanto, não basta apenas uma leitura, e principalmente uma leitura rápida. Então, por mais que você pegue um plano de leitura bíblica e você lê ali 3 capítulos em um dia, mas você não se lembra nem do que leu, isso não valerá a pena, não serve para nada, ok? Então, faça uma leitura com meditação, com anotações. E, por último, peça ao Senhor que Ele te ajude neste processo. Lá em Tiago, nós vemos que Deus está disposto a nos ajudar em todas as situações que nós precisarmos. Então, até mesmo nesse processo de leitura, no processo de discernimento da palavra, nós também precisamos de Deus. Afinal, tudo é a partir dele, né? Até mesmo o ouvir, né? A fé vem pelo ouvir, e o próprio ouvir vem pela palavra de Deus. Então, nós precisamos da palavra para tudo e nós precisamos de Deus para tudo. Portanto, peça ao Senhor essa ajuda, porque eu tenho certeza que esse ou essa é uma vontade dele para a sua vida. Amém. É isso aí. Que nosso desejo é que você que acompanha esse vídeo, nós também que estamos do lado de cá, nós possamos crescer, né? Em graça, em conhecimento. Vamos fazer só uma rodada de agradecimento aqui. Presbítero Armindo, que Deus possa continuar te usando, abençoando, te dando cada vez mais essa capacidade para escrever essas lições abençoadas. Muito obrigado, viu? Obrigado, espero ter contribuído aí com o crescimento de todos e vamos nos apegar a isso. Nós precisamos ler constantemente a palavra de Deus. Amém. Meu amigo Pedro Poli, obrigado pela participação, por esse momento aqui que a gente pôde refletir na palavra de Deus. Deus abençoe. Obrigado a todos aí pela oportunidade da gente estar junto. Quero parabenizar o Hermindo aí pela lição maravilhosa, de grande validade para os dias de hoje e para as nossas vidas. E parabenizar também o Grupo Morada, né, da Rede Morada, pelo trabalho aí. Achei bem interessante a didática, a dinâmica, e agradeço aí pelo convite. Amém, obrigado. Patrícia, eu também quero te agradecer por ter participado aqui com a gente, desse momento tão bacana e de crescimento. Obrigado, viu? Por nada, eu que agradeço muito a oportunidade, o convite de estar aqui e quero deixar para quem está assistindo a gente, os professores, os alunos, que se aplique a estudar a Bíblia, a estudar a palavra, conhecer a respeito de Deus, seja instrumento de Deus através da leitura da Bíblia, que Ele vai te usar, Ele vai usar a sua vida com toda certeza, e é essencial para nós, assim como o ar que nós respiramos, assim é a Bíblia para nós. Amém. Rafa, meu amigo, obrigado pela participação, por ter estado com a gente aqui nesse bate-papo, viu? Deus abençoe. Tiago, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de nós estarmos aqui, muita gratidão, e também parabéns ao Hermindo por essa lição tão preciosa e tão importante para cada uma das nossas vidas. Obrigado a todos e leiam a Bíblia. Amém. É isso aí, pessoal. Encerramos mais um Tome Nota, lição de número 2. Se inscreva no nosso canal TV Comep. E é isso aí. Fui. Deus abençoe.